Olá, queridos, tudo bem? Salmos primeiros, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Lemos 3 versículos de um salmo muito conhecido da Bíblia Sagrada. Salmo 1. O salmista, quando ele escreve esses salmos, ele está trazendo uma receita para nossas vidas, uma receita de como adquirir as bênçãos do Senhor. Quando ele fala em bem-aventurado, ele está dizendo que aquele que é abençoado é aquele que é querido de Deus, é aquele que está na mão do Senhor, é aquele que o Senhor responde. É por isso que ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes de tudo isso, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o resultado diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e seu fruto dá na estação própria. E tudo o que fizer prosperará. O Senhor está dizendo: olha, aquele que faz a minha vontade, que faz o meu querer, é bem-aventurado. E o que é que nós aprendemos, irmãos, nesses 3 versículos? Eu coloquei o título dessa mensagem: como alcançar as bênçãos de Deus para nossas vidas. Se eu e você queremos alcançar algo da parte do Senhor Jesus, queremos romper, queremos progredir, queremos sermos abençoados, nós precisamos tomar essa receita para a nossa vida e colocar em prática na nossa caminhada. Como alcançar as bênçãos de Deus? Primeiro, é se separando do pecado. Ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Se nós queremos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida que, quando a gente ora, o Senhor vai e responde, nós precisamos nos separar do pecado e estarmos voltados para a direção de Deus. A Bíblia diz lá em Daniel, no capítulo 1, que diz a Bíblia Sagrada que Daniel foi levado ali por Nabucodonosor, Daniel e seus amigos, e ali foi preparado um banquete mundano, para que Daniel e aqueles que foram separados comessem somente daquele banquete especial que foi dado pelo rei. E diz a Bíblia Sagrada que Daniel chamou o eunuco e pediu para que ele ficasse separado daquele banquete. No versículo 8 diz assim: Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, ele era um rapaz de Deus, era diferente, era voltado para a vida de Deus, era voltado para a obra do Senhor. Era um jovem espiritual. Por isso ele pediu para que ele não participasse daquele manjar. E por muitas vezes, irmãos, estamos perdendo a bênção do Senhor, porque estamos participando de manjares que não agradam o coração de Deus. Aquela turminha que nós estamos andando na faculdade, aquela turminha que nós estamos andando no bairro,
aquela prática que não agrada os olhos de Deus, e Deus então, Ele não recebe a nossa oração, a nossa petição, e por muitas vezes deixamos de ser bem-aventurado porque não estamos alinhados com Deus. E se nós queremos ser bem-aventurados, se nós queremos vitórias, se nós queremos prosperidade, se nós queremos que a nossa vida espiritual dê frutos, nós precisamos nos afastar do pecado e vivermos alinhados com Deus. Eu passei mais de 20 anos afastado do caminho do Senhor, e no momento que eu voltei, eu levantei a mão para dizer que eu queria servir ao Senhor Jesus, que eu queria fazer a sua vontade, que eu queria estar alinhado com Deus. O mundo se levantou. Os meus amigos de farra me ligavam todos os dias. Final de semana, então, eu não aguentava. Era toda hora me ligando, eu tinha que deixar o telefone. Na época, era o telefone fixo, não tinha o celular. E eu era obrigado a colocar o telefone fora do gancho, porque sexta, sábado e domingo era constante as ligações me chamando para o mundo. E eu era muito ligado a carnaval, era muito ligado a bloco carnavalesco. E eu tive que descer em oração, buscar a presença do Senhor para que eu pudesse vencer aquela batalha. E para a honra e a glória do Senhor, o Senhor nos tirou da cidade que nós estávamos, levou para outra cidade onde eu não conhecia ninguém, e ali eu já comecei a conhecer pessoas que eram ligadas ao Senhor, pessoas que eram servas do Senhor, pessoas que andavam alinhadas com Deus, e aquilo foi fortalecendo meu ministério, e para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu obtive grandes vitórias. Então, se quisermos ser abençoados, irmãos, ser próspero, bem-aventurado aquele que tudo dá certo, bem-aventurado aquilo que tudo o Senhor orienta e dá vitória. E se nós queremos ser bem-aventurado, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos separar do pecado. Depois ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A segunda lição que eu aprendo é que nós precisamos estar meditando na palavra de Deus. Meditando na palavra do Senhor todos os dias. Se você quer fugir do pecado e entrar numa comunhão com Deus, e tudo que você fizer, Deus vai te dar vitória quando você estiver ligado com Deus, meditando dia e noite na sua palavra. Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala que o Senhor falou para Josué, prometeu para ele que era com ele na travessia do Jordão. E no versículo 8 ele diz, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para fazer prosperar o teu caminho. Quando nós não largamos a palavra, quando nós meditamos na palavra, quando nós estamos ali ligados com Deus dia a dia, o Senhor vai na frente fazendo com que nós venhamos a romper todos os obstáculos. E Ele nos dá vitória, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus maravilhoso. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, tudo que você precisar. Da parte do Senhor Jesus, de uma resposta de Deus, você precisa estar meditando na palavra. No Salmo 119, versículo 11, diz, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando escondemos a palavra no coração, essa palavra começa a fluir na nossa vida, no nosso ministério, começa a nos capacitar, nos aperfeiçoar. A palavra começa a nos mostrar, a palavra começa a nos guiar. A palavra do Senhor é que vai te responder essa situação que você está precisando de uma resposta.
medite na palavra, busque a palavra do Senhor, porque o Senhor vai te dar grandes vitórias através da leitura da sua palavra. E para terminar, ele diz, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, o fruto dá na estação própria. E tudo, ele falou tudo que fizer prosperará. O que é que nós entendemos nesse terceiro versículo? É que nós precisamos, para ser bem-aventurado, estarmos firmados na fé, irmãos. Nada pode tirar você da fé. Talvez você esteja vendo este vídeo com a tua fé minguada, um pouco triste, um pouco abalado, porque as bênçãos prometidas de Deus ainda não chegou na tua vida, mas tenha paciência. Não abandone a sua fé, irmãos. Valorize o Senhor como teu pastor e que nada vai te faltar. Nada vai faltar para você se você ficar nesta fé, sabendo que Ele é um Deus grande, um Deus poderoso, e que esse problema, essa situação não é nada diante das suas mãos, não é nada diante do seu poder. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim, olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo estava exortando a igreja de Corinto a ficar firme, perseverante, em meio às hostilidades, em meio às aflições que se levantavam contra aquela igreja. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Todos os dias se levantam aflições, hostilidades contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa casa, contra a nossa finança. Mas o Senhor é contigo para te sustentar e te dar vitória. Se firme na fé. Creia que o Senhor Jesus, Ele é contigo. Ele vai à frente, sustentando nas tuas mãos e vai lhe dar grandes vitórias. Amém? Então medite nesse salmo, tome essa palavra e guarde no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Dá um like, compartilhe esse vídeo, não para minha glória, mas tudo para a honra e para a glória do Senhor.